Olá, boa noite. Construtora responsável por casas no Quebec diz que não há nenhuma irregularidade com obra e mau cheiro não existia. Prefeito de Patos de Minas recebe alta hospitalar depois de ficar 3 dias internado em decorrência de AVC. 3 meses depois, postes continuam no meio de rotatória no Jardim Esperança. Moradores não suportam mais esgoto dentro de casa no Cristo Redentor. Conta de água 3 vezes mais cara. Consumidores afirmam que não gastaram mais e estão pagando por ar na torneira. Governo de Minas flexibiliza mais e ônibus intermunicipais podem circular com lotação máxima. As pesquisas eleitorais em cidades da região. Proximidade do pleito acirra ânimos. Como as urnas são preparadas para que os eleitores com deficiência visual votem? O problema sem solução para as filas enormes nas portas de bancos em Patos de Minas. Governo mineiro atrasa Renda Minas e promete pagamento para a semana que vem. Tem análise da notícia e muito mais informação a partir de agora no NTV News. O prefeito de Patos de Minas, José Eustáquio Rodrigues, deixou o hospital nesta sexta-feira. Ele estava internado há 3 dias em um hospital particular da cidade depois que sofreu um AVC. José Eustáquio Rodrigues foi internado na terça-feira reclamando dor de cabeça. Depois de passar por exames, foi diagnosticado com trombose venosa cerebral, que é um tipo mais raro de AVC. Acontece quando coágulos de sangue ficam parados, obstruindo as veias cerebrais, chamadas de seios venosos cerebrais. Essas veias drenam todo o sangue do cérebro e, se houver obstrução, pode ocorrer desde dor de cabeça persistente, alteração da visão, até mesmo hemorragias intracranianas e coma. Mas percebido precocemente, as chances de sucesso no tratamento são muito maiores, como conta o médico que tratou o prefeito de Patos de Minas. É um quadro delicado, né? A trombose de uma veia cerebral é um quadro sim delicado, mas quando o diagnóstico é feito rápido, o tratamento é iniciado prontamente, a maioria dos casos tem uma boa evolução. Nesta sexta-feira, José Eustáquio deixou o hospital e agradeceu o apoio recebido. Estou passando bem, fiz uma série de exames aqui e nada constataram de grave, felizmente, Deus nos ajudou muito. E eu queria nesse momento agradecer aos médicos e ao pessoal do hospital que nos atenderam muito bem, que me atendeu muito bem, agradecer a população de Patos que se preocupou, as mensagens, os telefonemas e tudo. Após 3 meses, nada mudou. Um jogo de empurra entre CEMIG e Prefeitura e nada resolve. Os postes estão na rua e na rotatória da Avenida Arthur Magalhães continuam oferecendo risco para quem passa por lá. A primeira reportagem foi exibida no dia 25 de agosto. Naquele dia, motoristas reclamavam destes postes que ficam na Avenida João Batista Rodrigues e na rotatória da Avenida Arthur Magalhães após a duplicação da via. Risco, muito risco. Porque se a pessoa tiver com atenção, ele vai bater, mas se ele estiver olhando para o outro lado, talvez uma coisa que tira a atenção dele, ele vai bater. Pode me atrapalhar completamente. Uma distração que seja para olhar na via de cima ou de baixo, bate de frente com ele tranquilo. Aí ele só vai trocar a hora que bater. Eles pôs uma mania ali que vai provocar muito mais um acidente ainda, né? Em conversa com o engenheiro da companhia responsável pelo fornecimento de energia da cidade, fomos informados de quais os procedimentos corretos para se fazer as modificações necessárias. O posteamento, a rede da CEMIG já existia há muito tempo atrás, né? Instalado da forma correta, né? Nos passeios, obviamente, fora da via. O que aconteceu é que existia uma obra de alteração da via, né? De alteração do traçado, né? Remoção de alguns canteiros e a remoção aconteceu e o poste ficou no meio da avenida, né? Na verdade, o procedimento correto, né, que deve ser feito é que o responsável pela obra, nesse caso, deveria, né, ter acionado a CEMIG já, né, enviado para a CEMIG essa condição, para que a CEMIG, né, fizesse a avaliação, os estudos, né, informasse, né, através do projeto o que teria que ser sido alterado na rede para ele
para o responsável fazer, né, aquela adequação, né, e retirar o poste da via pública. Passados-se meses, os problemas aqui na duplicação da Avenida Arthur Magalhães continuam. Lembram deste poste? Pois é, ele continua no mesmo lugar. Ainda foi-se colocada uma sinalização bem neste local. No entanto, ela já foi perdida. Ainda na tentativa de sinalizar essa parte da rotatória da avenida, foi colocada essa manilha. Ela está pintada. No entanto, também continua no mesmo lugar. Após a rotatória, se tem 2 postes, bem na parte da Avenida João Batista Rodrigues, que dá acesso ao bairro Jardim Esperança. Eles também estão em parte da via, oferecendo, assim, risco para quem passa pelo local. Demais, hein? Esse poste eu não sei nem o que está fazendo aí até hoje. A prefeitura é assim, né? Vai fazer a obra e não acaba. Nunca acaba quem passa as coisas. E como se não bastassem os postes, neste canteiro feito durante as obras de duplicação da Avenida Arthur Magalhães, recentemente se formou este buraco. Dona Leonor ficou surpresa. Se eu não coisa, eu caio dentro dele, né? Uai, eu deveria consertar, né? Observar, o governo mandar olhar, né? O secretário de obra vir aqui olhar, né? Ainda, lembra da Dona Oneide? Edição, relembra aí o que ela falou no dia 25 de agosto. Que hora que chove, mas aqui enche de água. E se eles não tomam uma providência, minha casa vai encher de água na hora que chover. Por causa que fez aquele negócio ali, sabe? A água vem para trás em vez de descer. Pois é, familiares precisaram quebrar esta manilha para que a água da chuva, mais esta da nascente, não invadissem a residência da senhora. Alagou, mas meu marido quebrou a manilha ali. A chuva, o Matheus ia voltando assim, ó, ia invadir minha casa e ia perder meus trem tudo. Aí quebrou para não invadir minha casa, senão, aquela vez eu falei, né? Eles não fez a boca de lobo, aí ia invadir minha casa mesmo. Esqueceu, a prefeitura esqueceu da gente. A seguir, governo de Minas flexibiliza mais e ônibus intermunicipais podem circular com lotação máxima. E problema de esgoto dentro de casa no Cristo Redentor. Imagina ter esgoto dentro de casa. No Cristo Redentor, moradores não suportam mais, fora os problemas de saúde. Nos últimos dias, os moradores da Rua Sergipe, que fica no bairro Cristo Redentor, foram surpreendidos com esgoto escorrendo dentro de casa. Quando deu aquela chuva grossa, aquela chuva pesada que nós tivemos aí, né, semana passada, atrasada, não sei. Aí aquela vizinha minha de cima ali, ó, o esgoto dela estourou, sabe, lá na frente da casa dela, ali no quintal. E como eu moro nessa casa de baixo, aí desceu tudo para minha casa, desceu tudo aqui para varanda, entrou aquela água suja no meu quarto, no quarto da minha filha, uma nojeira, sabe? Na manhã desta sexta-feira, foi vez da Aniele ter uma surpresa nada agradável. Este cano acabou se rompendo e assim liberou o esgoto. Fiquei assustada, porque estava cheia a porta do meu portão aqui, ó. E como ali tem uma coisinha que sai, foi difícil para mim poder escavacar e para ela poder sair para lá. Quando eu vi, foi meu filho que chegou e falou assim: mamãe, ó, tá derramando água ali. Eu falei, mas água da onde? Aí quando eu fui ver, é o esgoto que, ó, tava saindo água e aquela água que não dava para passar ali. Segundo os moradores, a Copasa já esteve no local. No entanto, não resolveu o problema por completo. Porque lá de cima, nós vemos que eles fazem obra lá, troca, mas essa rua aqui parece que eles se esqueceram. Infelizmente não dá. Nós ligamos, nós tentamos ligar lá, eles não atendem. Para solucionar, uai. Como é que vai ficar? Desse jeito não tem jeito, porque eu tenho um bebezinho recém-nascido. Tem uma criança que corre aqui no meu quintal, que brinca com os brinquedos. Agora ele não pode brincar com os brinquedos, porque os brinquedos estão cheios de esgoto. Então a gente quer uma solução. E eu sou uma pessoa que vocês podem até olhar na Copasa, antes de vencer eu já paguei há muito tempo. Então eu acho assim, como a gente age certo com eles, eles têm que agir certo com a gente também.
Nós pedimos uma resposta à Copasa sobre as providências e até agora nada. O governo mineiro publicou uma deliberação que flexibiliza ainda mais as regras do transporte coletivo intermunicipal e metropolitano e o transporte fretado de passageiros. Antes, por causa da pandemia, a capacidade máxima de passageiros permitida era de 50%. Agora, dependendo da onda em que a cidade estiver inserida, poderá ter até 100% de ocupação. De acordo com o texto elaborado pelo Comitê Extraordinário da Covid-19, nos municípios que estiverem na onda verde, o transporte intermunicipal e fretado de passageiros poderá circular com 100% da capacidade de passageiros sentados. Nas cidades onde a onda vigente seja amarela, a capacidade é de 75% e para as cidades na onda vermelha, 50%. As mesmas regras funcionam para os serviços por transportes fretados, sejam eles contínuos, como os que levam estudantes para a faculdade ou trabalhadores ao serviço, e eventuais, como de viagens e lazer. As regras passaram a valer na última quarta. Na viagem do comerciante Roger, o veículo não estava lotado, ou porque a empresa não aderiu à nova determinação, ou pela baixa demanda de passageiros. A gente veio de Uberlândia e estava super tranquilo. Na volta estava bem vazio, né? Na ida tinha bastante gente, mas estava super tranquilo, bastante espaço e a gente até trocou de poltrona porque tinha bastante espaço mesmo. Agora na ida já tinha um pouco mais de pessoas, né? Por poltrona e tudo mais. Mas como a pandemia ainda continua, a flexibilização no transporte preocupa. Para mim, eu não me sentiria 100% seguro com um ônibus 100% lotado, por exemplo. Apesar de às vezes todo mundo usar máscara, algumas pessoas às vezes tiram, né, durante a viagem, mas mesmo com o uso de máscara, a gente pegou o avião para viajar, né, e eu não me sinto totalmente seguro com o avião, por exemplo, estava lotado, né, no caso. E eu já não me sinto tão seguro porque, apesar do uso de máscara e tudo mais, não tem distanciamento social, né? Então, se a pessoa estiver contaminada pelo vírus, é inevitável a pessoa se contaminar, porque não tem distanciamento, apesar das medidas de segurança, acredito que não seja tão eficiente, entendeu? Na sequência, a gente fala como as urnas eletrônicas são preparadas para garantir a acessibilidade a deficientes, proximidade do pleito acirra ânimos e as pesquisas eleitorais em cidades da região. Com a proximidade das eleições, o clima esquenta. Na noite desta quinta-feira, um rapaz chegou a um encontro político em Lagoa Formosa com uma faca. Ele foi detido e encaminhado à delegacia. A reunião política entre apoiadores do candidato a prefeito de Lagoa Formosa, Didi, acontecia neste local no centro da cidade. Marques Ebert Machado chegou na casa com uma faca embrulhada em uma bandeira. O rapaz, que apresentava sintomas de embriaguez, foi contido por um policial aposentado que participava do encontro. Não, mas deixa eu segurar ela, que esse é meu, mano. Deixa eu segurar ela. Deixa eu segurar ela. Só chama a polícia. O rapaz disse nesse vídeo que sabia que no local era distribuído cerveja. Só deixa de boa. Não tem nada a ver com deixar de boa, não. O negócio é pra você falar dentro com a faca. Fica de boa, só. Oi, eu sei mal, doutor, não tem cerveja, vem caber. O organizador do encontro político revela que ontem também era comemorado o aniversário dele. E ontem, inclusive, comemorando o meu aniversário, né? Era uma das razões da gente estar aqui. E chegou aqui um rapaz com um volume assim dentro da roupa, da calça, e o pessoal que estava aqui achou muito estranho aquilo, então encontrou uma faca embrulhada numa bandeira do partido opositor ao nosso. E logo em seguida a polícia chegou e já conduziu o rapaz, né? Mas graças a Deus nada de pior aconteceu. Será que nem uma comemoração de aniversário a gente pode passar em paz? Poxa, gente, eu sou contra a violência, porque violência não leva a nada. Didi não estava no evento, mas lamentou o ocorrido.
Eu vejo isso com muita tristeza aqui em Lagoa Formosa, no meio do nosso povo. Na delegacia, Marques Ebert prestou depoimento e confirmou que foi ao local em busca de bebida alcoólica que estaria sendo distribuída. Ele foi ouvido e liberado. Também foi registrada uma ocorrência em Lagoa Formosa em que uma mulher contou à polícia que o portão da casa teria sido alvejado com um disparo de arma de fogo. Ela também trabalha em campanha política e disse que esse pode ser o motivo. A polícia não pode atestar se a marca no portão foi a mesma provocada por arma de fogo. A acessibilidade aos eleitores com deficiência é garantida pela Justiça Eleitoral. Há até horário especial para quem necessita de comparecer às sessões. A Mariana é servidora estadual, professora, revisora e integrante da Associação de Deficientes Visuais de Patos de Minas. Ela, como muitos eleitores, marcará presença no dia 15 de novembro na sua zona eleitoral para exercer o poder do voto. Desde o início das campanhas eleitorais, ela tem pesquisado quais serão as novidades deste ano, principalmente as relacionadas à acessibilidade. Nós temos recebido, várias informações a respeito dos procedimentos a serem adotados no dia das eleições, mas essas informações elas têm chegado com algumas lacunas, Todos nós, pessoas com deficiência visual e pessoas com outras deficiências também, nós temos várias dúvidas a respeito de como será no dia das eleições, principalmente a questão de acessibilidade. Confesso que fui surpreendida pelo assunto. Até para a confecção dessa reportagem, foi necessário alterar a linguagem para que a informação chegasse até você da forma mais acessível possível. Mas vamos às dúvidas. Em relação à chegada na zona eleitoral, serão disponibilizados monitores que estarão devidamente caracterizados e identificados por crachá e que atenderão as pessoas com deficiência. Ela vai estar caracterizada com um roupão verde, da Justiça Eleitoral. Coordenador de acessibilidade vai estar escrito com seu crachá. Vai ser de fácil identificação e ela mesma vai procurar se identificar. A gente espera, que com mais essa iniciativa da Justiça Eleitoral, a sociedade possa perceber, principalmente os portadores de deficiência, que nós estamos trabalhando em prol de viabilizar cada vez mais o seu voto, um voto mais facilitado, mais tranquilo no dia das eleições. Há alguns anos, as urnas eletrônicas já são confeccionadas com linguagem em braille em todas as teclas, para auxiliar o eleitor com deficiência visual a identificar os números. Agora, além desse acesso, o eleitor tem a possibilidade de ouvir o número que está digitando. Para fazer uso desse recurso, o eleitor deve levar o seu fone de ouvido, destes utilizados em aparelho celular com plug P2. Ou seja, com conectores de 2 contatos. Caso você não tenha ou esqueça no dia, a Justiça Eleitoral disponibilizará o equipamento. Com relação ao fone, a gente, por questão de segurança, a gente aconselha, sugere que cada um leve o seu, hoje é tão comum o aparelho celular, leva o seu fone para evitar justamente a contaminação. Mas evidentemente a gente vai mandar alguns fones para os locais de votação para aquela pessoa portadora, principalmente de deficiência visual, for exercer seu direito de voto, não tiver o fone, ela possa usar um fone da Justiça Eleitoral. O direito ao acompanhante para a pessoa com deficiência será mantido por lei e somente a pessoa de confiança é que poderá acompanhá-lo para a sua urna. Além disso, quanto ao horário especial, de 7 às 10 da manhã, este será mantido apenas para as pessoas idosas e do grupo de risco. Os demais devem utilizar o horário de 7 às 17 para comparecer à urna no dia da votação. O coordenador de acessibilidade é só orientação. Está a serviço da Justiça Eleitoral, a gente não pode conduzir o eleitor à urna eletrônica, não pode ajudar a não ser, como a forma diz, orientar a forma adequada de procurar a sua sessão eleitoral. Estendeu o seu horário ao tempo de votação para reservar um horário para aquelas pessoas idosas que, em tese, seriam mais vulneráveis ou teriam mais probabilidade de contaminação, poder exercer o seu direito de voto tranquilamente. As demais pessoas, inclusive as com deficiência, seguem no horário normal, da forma normal.
Sobre a reportagem que nós mostramos agora há pouco sobre um problema relacionado à rede de esgoto no bairro Cristo Redentor, a Copasa respondeu o seguinte: houve um extravasamento no referido endereço na quarta-feira, dia 4, mas técnicos da companhia estiveram no local para regularizar a situação. O problema foi ocasionado pelas ligações clandestinas que canalizaram água da chuva para redes de esgoto. Vamos agora conferir o que dizem pesquisas eleitorais em algumas cidades da região, começando por Cruzeiro da Fortaleza. Considerando os votos totais, o levantamento apontou que Agnaldo Silva, do Avante, tem 52,6%, Fernando Bioquímico, do DEM, 39,9%, não sabem ou não responderam, 5,5%, brancos ou nulos, 2%. Já no cenário que considera apenas o percentual válido de votos, o levantamento diz que Agnaldo Silva, do Avante, tem 56,8% e Fernando Bioquímico, do DEM, 43,2%. A pesquisa ouviu 253 eleitores entre os dias 30 de outubro e 1 de novembro. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 6% para mais ou para menos. O Instituto Veritá também fez pesquisa para a preferência dos eleitores em Vazante. Veja só. Considerando os votos totais, o levantamento aponta que Jaques Soares, do PSD, tem 65,3%, Tião Guimarães, do Solidariedade, tem 14,6%, não souberam ou não responderam, 15,2%, brancos ou nulos, 5%. No cenário que considera apenas o percentual válido de votos, o levantamento diz que Jaques Soares, do PSD, tem 81,8% e Tião Guimarães, do Solidariedade, tem 18,2%. A pesquisa ouviu 323 eleitores entre os dias 22 e 26 de outubro. O nível de confiança é de 95%. A margem de erro é de 5,4% para mais ou para menos. Agora a gente vê o resultado da pesquisa eleitoral em Presidente Olegário. Considerando os votos totais, o levantamento aponta que Palito, do Avante, tem 43,5%, Sargento Renis Cambraia, do Cidadania, 24,8%, não souberam ou não responderam, 24,2%, brancos ou nulos, 7,5%. No cenário que considera apenas o percentual válido de votos, o levantamento diz que Palito, do Avante, tem 63,6% e o Sargento Renis Cambraia, do Cidadania, 36,4%. O nível de confiança é de 95%. A margem de erro é de 5,4% para mais ou para menos. A pesquisa ouviu 322 eleitores entre os dias 26 e 27 de outubro. Na sequência, tem a análise da notícia. O problema sem solução para as filas enormes na porta de bancos em Patos de Minas. E governo mineiro atrasa a Renda Minas e promete pagamento para a semana que vem. Estamos de volta com o NTV News e agora é hora da gente bater um papo aqui ao vivo e falar sobre as principais notícias de Patos de Minas e região no quadro Análise da Notícia. Comigo aqui ao meu lado, a Ludmila Bahia. Oi Ludmila, boa noite, tudo bem? Oi Jéssica, hoje eu estou aqui de novo ao seu lado para esse bate-papo, para essa análise da notícia. Boa noite a todos que acompanham o NTV News. Tem muito assunto aqui na nossa lista, né Ludmila? Hoje a lista está bem farta. Como tem sido a frequência das sextas-feiras, hein? Pois é, vamos começar pelo enfrentamento à pandemia com os dados aqui de Patos de Minas. A gente coloca na tela. Ludmila, a gente percebe sempre um aumento aí nesses dados, mas qual que é a situação de hoje, essa sexta-feira, 6 de novembro? Jéssica, eu acho que vai ser a primeira vez em semanas que eu vou dizer que os números desta sexta-feira estão bem melhores que os últimos que a gente tem acompanhado. Olha só, a gente percebe uma queda em pessoas em isolamento domiciliar, queda também no número de pessoas internadas e também, se a gente observa aí, casos confirmados, foram 5 casos registrados nas últimas 24 horas. Então, a gente tem um parâmetro que tem um indicativo, pelo menos hoje, aí a gente tem que esperar mais dias para a gente ver se isso vai se manter, mas
comparando esse boletim de sexta-feira com o de quinta, com o dos últimos dias, das últimas semanas, a gente tem um parâmetro bem melhor em Patos de Minas, mas é aquela questão, a gente tem que ver aí como é que vai ser o comportamento dos próximos dias para a gente atestar que estamos aí no momento de queda, no momento de platô da Covid-19, mas pelo menos comparando esse dia com o anterior e os demais, a gente tem um cenário bem melhor e que, com certeza, ativa a esperança e os votos de muitos para que assim continue. E outro fato importante, Ludmila, é que a gente se aproxima do pleito, né? O Tribunal Regional, o Tribunal Superior Eleitoral emitiu uma orientação para que as pessoas diagnosticadas com Covid desde o dia 1º de novembro não votem, né? Não procurem, então, o dia de votação para votar. Isso é muito importante e também revela agora aí, já que a gente mostrou que houve uma diminuição nos números, será que é uma preocupação aqui em Patos de Minas? Como vai ser o comportamento dessas pessoas no dia de votação? O bom senso prevalece e, obviamente, nesse dia mais do que nunca. Então, se a pessoa tem uma suspeita e está, ela consegue, inclusive, fazer a justificativa pelo próprio celular, caso tenha pela própria computador, internet. Então, é muito fácil fazer a própria justificativa eleitoral de casa mesmo. Ela consegue sem nenhum problema com a justiça. E que esse bom senso, por favor, prevaleça, que sejamos aí responsáveis com as nossas atitudes. Vamos agora para a segunda tela, que é sobre a ocupação hospitalar. Vamos ver. A gente analisa também da mesma maneira em um período de 24 horas. Então, o último boletim do dia 5, hoje os dados também do dia 6, a ocupação total já deu um pulo, né, Ludmila? Aí aquela questão que a gente sempre critica essa parte do boletim da prefeitura, porque nos percentuais ali tem também o número de ocupados de pessoas vindas de outras cidades da região, mas analisando Patos de Minas, de 23 caímos para um número de 18 e obviamente refletiu tanto em leitos clínicos quanto em leitos de UTI, apesar dos percentuais se mantiverem ou alguns ali no caso de ocupação de UTI de hospital público, por exemplo, ontem a gente estava cerca de 32%, hoje 37%, tivemos um aumento, mas isso muito indicado por pacientes vindos de outras cidades, outros doentes de outros municípios que ocupam leitos hospitalares de hospitais, principalmente públicos, em Patos de Minas. Mas no cenário geral, Jéssica, o que a gente entende é que pelo menos hoje, sexta-feira, depois de vários dias aí de muita tensão, da gente manifestando uma preocupação iminente, a gente tem um certo alívio, dá um respiro, mas isso de longe indica que as pessoas devem se tranquilizar ou não tomar as medidas necessárias, porque elas devem sim acontecer nesse período, assim como todo o período de pandemia. Bom, Ludmila, e como hoje é sexta-feira, o dia foi movimentado aqui no centro de Patos de Minas e o problema voltou a se repetir, né? As filas enormes nas portas dos bancos. A gente mostra. Centro movimentado. Portas dos bancos com filas enormes. O José veio acompanhar a filha nesta agência da Caixa Econômica Federal. Horas à espera do atendimento. Fico esperando também. Fico plantão aqui esperando para ver o que vai acontecer. Porque em vez de eles aumentarem o horário de funcionamento, eles diminuíram. Aumentaram o serviço para o banco por causa da epidemia, mas diminuiu o horário. Então com isso sacrifica muito o povo nas filas. Eu levo o povo brasileiro a ficar na fila, perdendo tempo, perdendo muitas coisas para resolver e etc. Né? Já Belchior chegou neste banco às 6 horas da manhã. Passadas-se mais de 3 horas, ele ainda não havia sido atendido. A situação tá precária, tá ruim, né? Porque se chover aqui, nós molha. Se o sol tá quente demais, não tem pra onde correr, tudo queimando, não tem um banco, cadê a cobertura daqui? Não tem. Eu sou idoso, tem carteirinha, não entra. Pessoa deficiente, tem que pegar fila. Não tem como. Este senhor mora na zona rural de Patos de Minas. Ele teve que encarar 30 quilômetros e ainda alguns minutos na fila. Tem que esperar que eu tenho que levar meu dinheiro, comprar minhas coisas para me levar embora para a roça. Este senhor se conformou com a espera. Não, para mim tá bom. Sim. Tem que esperar. Tem que esperar, né? Tá bom.
Ludmila, a situação tem sido tão frequente que as pessoas aí estão se acostumando, né? Mas a gente está com 9 meses de pandemia e isso já tinha que ter sido um problema superado. Impressionante. A falta de atitude, a falta de ação não é algo normal. Se tornou comum, se tornou parte do cenário, do ambiente, mas não é normal. A gente está em meio a uma pandemia, tirou aquele acumulado de dentro dos locais e passou para o lado de fora. Mas aí não adianta, se a gente não tiver esse mínimo de distanciamento, a contaminação é certa. E a gente sabe muito bem que uma pessoa doente pode transmitir para muitas. Imagina só nesse tipo de ambiente. Será que até o fim da pandemia a gente vai narrar esse tipo de ocorrência aqui? Quando a gente teria que ter aí flexibilidade também, flexibilização na questão do horário do atendimento e não um horário ainda reduzido. Talvez seja mais do que a hora que já passou, mais do que a hora da prefeitura também olhar para essa questão dos bancos aí. Onda verde, na 4ª semana, bancos continuam da mesma forma, qual o motivo? A gente gira um pouquinho o assunto agora, é que em setembro o governo de Minas Gerais lançou o programa Renda Minas. Pessoas em situação de extrema pobreza que recebem até R$ 89,00 por mês ganhariam um incremento de R$ 39,00. O pagamento seria iniciado em outubro, segundo o governador Romeu Zema, o que não aconteceu. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social ainda não explicou os motivos do atraso, mas prometeu que o pagamento começa em 13 de novembro. Quase 2 meses depois do anúncio e de atrasar o depósito, que segundo o governador Romeu Zema seria em outubro, o pagamento foi transferido a partir de 13 de novembro. Pessoa em extrema pobreza que recebe até R$ 89,00 por mês terá direito aos R$ 39,00. O valor complementa o auxílio emergencial liberado pelo governo federal para pessoas inscritas no CadÚnico e será depositado em contas da Caixa. Quem não é cliente da Caixa também vai receber o benefício de uma forma simples, moderna e digital, através de uma conta virtual que será aberta pela Caixa para cada um. Para você saber se tem direito ao benefício, basta entrar no site da CDS e digitar o CPF ou NIS do responsável familiar ou outro membro da família. Ao todo, serão 3 parcelas pagas, 2 pagas em novembro e 1 em dezembro. Ludmila, eu lembro que esse foi aquele programa que o governo de Minas anunciou, dizendo que seria um grande programa em Minas Gerais, até mesmo no Brasil, né? E não foi cumprido e também não tinha isso de ser grande. Nunca. Distribuir migalhas, eu não sei desde quando é grande, mas na fala do governador Romeu Zema, lá em setembro, que nós mostramos aqui no NTV News, ele disse muito bem que era um programa muito robusto, um dos maiores do país, se não o maior, queria ser um grande diferencial para as famílias em situação de extrema pobreza. Esse socorro não vale aí por 2 meses, esse socorro tem que ser por muito tempo. Imagina você, cada pessoa da família viver com R$ 89,00. Me conta o que dá para comprar com isso. Então, assim, é algo que o governo tem que rever até na fala, na postura. Parece ser grande, é muito para quem tem muito pouco, obviamente, mas é muito pouco diante as condições atuais, os preços das coisas. É impossível se manter dessa forma. Então, além de ser muito pouco, é um problema evidente. Em Patos de Minas são quase 3.000 pessoas que vivem em situação de extrema pobreza, com R$ 89,00 por mês, vão receber esse incremento. Aí eu fico me perguntando outra questão. Imagina a pessoa com R$ 89,00 por mês, a secretária de Desenvolvimento Social do Estado de Minas Gerais pediu que essas pessoas consultem na internet se elas têm direito, se estão cadastradas no CadÚnico, para evitarem filas, evitarem problemas. Uma pessoa que ganha R$ 89,00 por mês, será que ela tem condições de pagar tráfego de internet? Será que ela tem um celular, um computador para fazer essa consulta? Ou se ela conseguiu até mesmo se informar, né, de que ela tem direito a esse benefício. A gente se pergunta. Vamos para o intervalo. Na sequência, consumidores flagram água suja chegando às casas em Patos de Minas. Copasa avisa a interrupção em cima da hora e a reclamação de quem recebeu conta de água bem mais cara do que o de costume. A
Polícia Militar prendeu nesta sexta-feira Jalder Rodrigues Avada, que este ano já foi preso 27 vezes por estelionato. Desta vez ele foi detido em Lagamar tentando aplicar golpes com cheques no comércio. A denúncia foi feita por um comerciante alertando que um homem esteve em seu comércio, fez uma compra no valor de R$ 391,41 e tentou realizar o pagamento com um cheque de R$ 700 em nome de uma empresa de construções na condição de receber o restante do dinheiro. Mas desconfiado da situação, o lojista disse não ter troco. O suspeito foi localizado pela polícia no interior de outro comércio tentando aplicar o mesmo golpe. Ao ser abordado, ele chegou a mentir o nome, mas acabou sendo identificado e preso. A polícia informou que somente em 2020 foram registradas 27 ocorrências relacionadas ao crime de estelionato na região, envolvendo Jaldete Rodrigues Awada, de 48 anos. Com ele foram apreendidos 2 cheques de R$ 700 e R$ 500, uma identidade pertencente ao irmão dele e um veículo Fiat Strada que, segundo a polícia, estava sendo utilizado nos deslocamentos do estelionatário. Ludmila, um velho conhecido no meio policial, né? 27 passagens por estelionato. Como que faz uma coisa dessa, né? Comete o crime, é detido, mas dali a pouco faz o TCO ali, sai e dali a pouco comete de novo, volta para a delegacia, já é um facilidade, né? Já é um conhecidíssimo do meio policial e que as pessoas agora marquem a cara desse rapaz e tomem aí os cuidados devidos, porque pelo jeito, depois de 27 vezes, será que nessa última agora vai parar? Agora a gente gira o assunto um pouquinho novamente, é porque consumidores mandaram para a gente, relataram mais problemas com a Copasa, né? Impressionante, a Copasa tem sido assunto recorrente no jornalismo da NTV News e nesta sexta-feira a gente recebeu imagens, que a gente vai colocar no ar para você ver, de consumidores do bairro Boa Vista, em Patos de Minas, que relataram a água chegando às torneiras, dessa cor marrom. Como que explica isso? A água nessa sujeira, nessas condições? Difícil. A Copasa não tem prestado um serviço condizente em Patos de Minas, um serviço adequado, um serviço à altura, principalmente pelo preço que se paga. É uma vergonha, é um desleixo, é um descaso com os consumidores. Depois de enfrentarmos aí um período de uma seca severa, de interrupções frequentes no abastecimento de água, ainda a gente vem sempre registrando consumidores reclamando da qualidade, da cor da água. Creio eu que só de olhar por aí não é uma água adequada para o consumo ou condizente com o que a Copasa tem que entregar aos consumidores, à população de Patos de Minas, Jéssica. É uma questão que a prefeitura tem que rever, tem que sentar, tem que buscar uma explicação da Copasa, porque nessas condições, obviamente, qualquer sujeito, qualquer pessoa que bate o olho nessa água, nessa cor da água aí, sabe que não é uma água adequada. E até quando? O problema vem se repetindo há quanto tempo? E aí a Copasa, olha, não, tá tudo certo, é um problema que aconteceu, mas isso é uma constância. A gente não pode se acostumar com as coisas que acontecem sempre, tratando-as como normais. É que a gente acabou de falar das filas dos bancos, então acontece isso com frequência e nada é feito e fica por aí. Cadê o município para acionar a Copasa? Cadê a fiscalização eficiente na cobrança de uma medida eficaz da Companhia de Saneamento de Minas Gerais? É o mínimo que a gente espera, porque nessas condições aí ninguém quer receber essa água e pagar tão caro. Pois é, e esse é um serviço essencial, né, Ludmila? Então não há como o consumidor buscar uma outra maneira de conseguir o abastecimento de água, né? Não tem escolha. Não tem escolha, não é como ele ir na loja, comprar um produto, trocar o produto, pedir a devolução. Ele está, né, então sujeito a esse contrato com a Copasa e ele tem que receber água dessa maneira. Aí imagino que toda vez, na hora de abrir a torneira, é aquela sensação, será como que tá a água agora? Ele tem que ficar policiando, né? Será que eu vou poder utilizar? Será que eu vou utilizar essa água na minha comida? Dá pra garantir, atestar a qualidade disso? Cadê um laudo de uma empresa terceira, né? De uma empresa de
privada para analisar a qualidade, porque numa última reunião que a Copasa teve com o prefeito, disse lá, olha, tá tudo certo, tá aqui o nosso laudo que afere a qualidade da água. É a resposta dada à Copasa quando questionada pelo jornalismo da NTV, que garante 100% da qualidade da água, que sempre que sai das redes de abastecimento, ela testa a água, então ela garante a qualidade. Mas cadê uma terceira empresa avaliando a qualidade de forma com total transparência e isonomia sobre essa qualidade? Porque a olho nu a gente percebe que há algum tipo de problema. Imagina aquilo que a gente não enxerga. Pois é. Além disso, desse problema aí com a coloração, com o aspecto da água, há também a falta, que isso aconteceu de novo hoje em Patos de Minas, e o problema nesse caso foi a questão da notificação, do aviso, né? Pois é, Jéssica, como se não bastasse a questão da interrupção, que acontece, pode ter um problema na tubulação, um rompimento, a gente sabe que qualquer incidente pode estar passível de acontecer, mas as interrupções, às vezes, podem ser, no mínimo, avisadas aos consumidores. E a Copasa, nessa nota aí de esclarecimento, tentou fazer isso. Ela tentou aí falar dos motivos dessa interrupção, Jéssica, mas com um problema. Depois que essa interrupção havia acontecido. Ela colocou aí que teria que analisar a manutenção no registro da rede de distribuição. Por isso, então, alguns bairros da cidade poderiam sofrer com a interrupção no tratamento. Mas ela avisou do problema depois que promoveu a interrupção. E aí a gente se pergunta, qual é o valor que a Copasa dá a cada consumidor que não tem o direito de atrasar a sua conta, porque se atrasar vai pagar mais caro. Com certeza. Né? E aí avisa somente depois, para que ele não tenha nem a chance de se programar com relação à água. Então são esses questionamentos tão óbvios, tão simples, e que a gente busca uma resposta e às vezes a gente se depara com um engessamento burocrático e diz, olha, tá tudo certo, mas a gente percebe que não está. Ainda sobre essa questão do abastecimento, depois de um mês com muitas interrupções no abastecimento de água em Patos de Minas e consumidor flagrando ar chegando nas torneiras e o hidrômetro rodando normalmente, teve gente que recebeu a conta da Copasa bem mais cara. A gente vai mostrar agora o caso de uma família que a tarifa veio 3 vezes mais do que nos últimos meses. A reclamação dessa família pode ser comum a muitos consumidores em Patos de Minas. Conta de água bem cara. Depois de muitos enfrentarem problemas no abastecimento, no que podemos considerar um racionamento não comunicado pela Copasa, teve consumidor que ainda recebeu ar nas torneiras e o hidrômetro, que mede o consumo, continuou girando. Mostramos o registro indignado de vários consumidores. Só sai ar. Saindo só o ar. Fechar. Olha o relógio rodando aí, ó. Nem todos flagraram o problema, mas pode ser um indicativo para explicar a situação de uma conta muito mais cara. Nessa casa mora a dona Dalva, a filha Mariana, mais um adulto e uma criança. A tarifa, que normalmente vem no valor entre R$40 a R$50, triplicou. O consumo que entre novembro de 2019 e a conta fechada em outubro de 2020 não passava do consumo de 9 mil litros de água por mês. Na conta de novembro, chegou a 19 mil litros, 10 mil a mais. Foi um susto muito grande, porque mês passado a gente ficou mais dias sem água do que com água. Então não tem lógica, é uma coisa que não dá para acreditar quando a conta chega e vê esse valor. Eu fiquei muito indignada, porque no tempo de pandemia, né, com as coisas tão difíceis que tá, e vi uns absurdos desses, né, a gente tá pagando ar, não tá pagando água, porque falta muita água. A gente não pode ficar com o registro só fechado, que a água da caixa acaba, e como que vai ficar sem água? Tem bebê em casa, que necessita da água, né?
Então não tem como, é muito assustador. E olha que na casa dessa família, economia é palavra de ordem. Sempre que possível, há reaproveitamento de água. A gente lava roupa, aproveita a água da máquina para jogar no terreiro e tudo mais, né? As roupas do bebê, a gente aproveita até a água do banho para a gente estar lavando. Então a gente economiza o máximo, né, que a gente consegue estar fazendo. Eu faço de tudo para economizar. Eu aproveito a água da máquina para lavar os terreiros, para estar lavando outras roupas. Aproveito para lavar banheiro, para dar descarga. Eu aproveito tudo que tem direito, não desperdiço de jeito nenhum. Como o consumo não mudou, a não ser pelas interrupções feitas pela Copasa, como explicar uma conta 3 vezes mais cara? É o que essa família quer entender. Vou estar recorrendo aí para ver o que aconteceu, por que essa conta veio esse valor tão absurdo. Porque não foi usado isso não. Quando tem um vazamento, aí na conta já vai comunicando para a gente estar verificando, né? Mas não tem, não veio. Veio somente o valor alto e não tem justificativa porque não foi usado essa quantidade. Ninguém dá conta de pagar esses absurdos, não. A gente paga o que... né, o que está na faixa, o que a gente gastou, né, a Copasa está deixando muito a desejar. Vamos à resposta da Copasa. Segundo, então, a companhia, o consumidor precisa procurar a Copasa para informar a conta e outros índices nesse caso. Após a análise do consumo e dos valores, a companhia fará contato e dará retorno direto para o cliente da solução ou alternativas para mitigar a situação. O problema, Ludmila, é que esse não é um caso único. Quantos, né, nós mostramos ao longo dos últimos dias, das últimas semanas, com a reclamação, então, com esse mesmo conteúdo? Eu endosso as palavras da dona Dalva, que participou da reportagem. A Copasa deixando a desejar. Primeiro na resposta, que é um problema comum a muitos consumidores. Nós registramos várias pessoas reclamando de ar saindo da torneira e olha a burocracia. De novo, a Copasa quer que essas pessoas entrem no telefone ou no site e a reclamação é geral com relação à demora na prestação do atendimento ou se desloque até uma agência para receber uma resposta do que poderá fazer. Logo, o consumidor tem que pagar essa conta cara para depois, talvez, quem sabe, a Copasa reaver e concordar que houve aí algum erro na conta. É uma resposta que não traz nenhum tipo de alento, conteúdo ou explicação, Copasa. A gente gira um pouquinho o assunto agora de novo. A Pisolato se manifestou sobre a ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal. A empresa ainda não foi notificada, mas falou sobre o assunto. A notícia da ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal gerou repercussão. Primeiro com os próprios moradores. Tem que resolver isso, né? Se for preciso a gente mudar para resolver esse problema, a gente vai mudar, né? Porque a gente quer que resolva esse problema. Dá um pouquinho de esperança pra gente, né? Porque a gente está se sentindo, assim, às vezes até humilhado por conta desse mau cheiro aí, porque a gente pensa assim, porque a gente é pobre, a gente tem que passar por isso. Então a gente fica meio revoltado com isso. A queixa é relacionada com o mau cheiro provocado pela estação de tratamento de esgoto da Copasa, que fica a poucos metros das casas do residencial. Se for deferido, julgado procedente pelo juiz, eles entreguem efetivamente, substituam esse imóvel anteriormente entregue por outro, em outro local, com condições salubres de moradia. Pague ainda a Caixa Construtora indenizações por danos materiais, né, que cubram todas as benfeitorias feitas pelas famílias no imóvel, todos os gastos que tiveram com medicamentos, tratamentos, quaisquer gastos em decorrência dessa exposição lesiva que eles tiveram, né, aos gases e maus odores da estação. Danos morais de no mínimo R$50 mil por família, né, e também danos morais coletivos, seja na seara do consumidor, seja na seara ambiental urbanística, no total de R$4 milhões. Uma das partes envolvidas é a construtora Pisolato, que ainda não foi notificada, mas já tomou conhecimento da ação. Nós ainda não fomos notificados, eu não tenho conhecimento de todo o processo, que ainda não li tudo, fiz uma leitura burra, mas ainda não terminei. Mas a gente já sabia mais ou menos o que isso ia acontecer, não sei o final do processo, até agora eu cheguei na metade. Mas nossos advogados estão cuidando aí do processo, vamos entrar com a nossa defesa, né?
Segundo o engenheiro Geraldo Jacques, a obra, entregue em 2016, foi feita com toda a documentação exigida pelos órgãos. Ainda segundo o engenheiro, na época, a Copasa havia garantido que não haveriam problemas futuros relacionados ao mau cheiro. Já existia, ela estava com a capacidade operacional ali por volta de 30%, já tinha ali 20% de esgoto de Patos sendo julgado ali, mas não exalava cheiro nenhum. Durante a obra do Quebec, todinha, eu participei todos os dias lá na obra, nunca sentia nada, não tinha nenhum problema. Quando nós fomos iniciar a obra, pegar todos os licenciamentos, levantamos a dúvida, né, que se podia realmente construir ali, tanto a Copasa quanto o meio ambiente, todo mundo concordou que realmente não tinha, pelas vistorias que a gente fazia no local, pelas alegações da Copasa, que o projeto era bom, que não ia ter problema com cheiro, né? Então nós fizemos a casa. O problema, segundo o engenheiro, pode ser resolvido. A Copasa poderia ter feito um tratamento para evitar aquilo, não é tão caro, mas poderia, mas não fez. Mas nós não acreditamos que vai ser fácil de resolver, por quê? Nós não fizemos nada errado. Nós não faltamos com nenhum documento que ela reclama lá. Tudo que foi exigido nós apresentamos, tanto pela Prefeitura, exigido tanto para a Prefeitura, quanto para a Copasa, quanto para a CEMIG, quanto para o meio ambiente, tudo nós fizemos e apenas construímos uma casa. Pois é, Ludmila, parece que esse processo vai ser longo, né? As partes ainda não foram notificadas, então, oficialmente, até o momento, mas a Pisolato já se manifestou e na conversa, então, com esse engenheiro, a gente entendeu que quando eles começaram a obra, não existia esse problema com o mau cheiro. E, segundo ele, a Copasa, então, afirmou que isso não seria um problema. Ele não existia, eles questionaram se isso poderia acontecer e que isso não, a Copasa afirmou que isso não iria acontecer. Certamente vai ser uma ação com muitas nuances, com muitas informações, com uma necessidade de apuração muito grande por parte da Justiça. É um primeiro capítulo de uma história que começou há 4 anos, de um problema anunciado, de um descaso com aquele... A gente sabe que a situação real dos moradores ali daquela região é de descaso, é de desleixo, porque eles vêm reclamando há tanto tempo e sozinhos, falando para as paredes, porque nenhuma solução foi apresentada. Aí veio esse alívio, essa ação aí civil pública do Ministério Público Federal como um primeiro passo para tomar alguma medida para aqueles moradores que não suportam. Imagina você ficar um dia naquele local, imagina viver, é bem diferente. E eles também não sabiam o que estavam comprando quando fecharam negócio. E aí é um desdobramento que vai demorar, que tem muitas questões a serem analisadas. A Pisolato se pronunciou, como você disse, né, Jéssica? Olha, não havia nenhum tipo de problema e a gente tem a documentação, tá tudo regular, a gente vai esperar um pouco mais para até ter acesso a essa documentação da regularidade. A gente também vai acompanhar em paralelo à Justiça tudo que está acontecendo até para conseguir saber de quem ali foi o erro. O Ministério Público Federal entende que foi uma ação de erro coordenada da Prefeitura de Patos de Minas, Caixa Econômica Federal e da própria construtora. A construtora já se manifestou, mesmo não tendo acesso à ação ainda. Demora ainda um pouquinho para chegar e eles terem conhecimento do teor e assim poderem responder. Mas fato é que é um primeiro capítulo de uma necessidade imensa de discussão, porque daquela situação ali, certamente nenhum ser humano, merece estar. Bom, Ludmila, nós recebemos através do WhatsApp algumas imagens, né, de um caso que teria acontecido aqui em Patos de Minas, um avião, ou que teria feito um pouso forçado, ou enfim. Nossa equipe está, né, no bairro Pisolato apurando essa informação e essas são as imagens. Pois é, Jéssica, a gente recebeu essas imagens aí de um avião aterrissado na parte alta da cidade. O Corpo de Bombeiros não atendeu a esse chamado. A gente não sabe se houve um pouso de emergência ou se de repente um avião pousou nesse local para algum tipo de
ação. A gente está acompanhando essa história e os desdobramentos para levar as informações concretas sobre esse pouso de um avião na parte alta de Patos de Minas, próximo ali até de empreendimentos da Pisolato, no alto da serra, para que a gente saiba exatamente o que aconteceu, porque não é uma área de pouso, não tem ali nenhuma estrada de terra, por exemplo, que poderia justificar que esse avião, me parece aí pelas fotos que é um monomotor, pudesse pousar naquela área. Então, é estranho a imagem, as pessoas ficaram um pouco assustadas quando viram esse avião por ali e, pelo menos até agora, o Corpo de Bombeiros não recebeu nenhum chamado. Agora, resta saber se foi uma questão de emergência e se foi, me parece ali que não houve danos e logo a gente entende ali que as pessoas que estavam nessa aeronave tenham saído ilesas. Uma outra informação, Ludmila, e essa a Polícia Militar, imagino que deve estar acompanhando, é que um homicídio foi registrado agora há pouco aqui em Patos de Minas, no bairro Nova Floresta. A nossa equipe de reportagem também está no local, apurando essas informações e, pelo que tudo indica, o homem estava em um bar. Quando chegou um outro homem, bateu na cabeça dele, eles saíram do bar e aí os dois começaram a atirar. Então, o homem acabou sendo morto no bairro Nova Floresta. Pois é. As informações iniciais é de que ele foi trazido para o hospital regional. A gente está apurando, porque foi um acontecimento há pouco. Há informações desencontradas ainda, a polícia no encalço, as autoridades policiais, o próprio SAMU. Nesse mesmo tempo aconteceu um acidente, a gente não sabe se tem uma relação do acidente com esse homicídio, mas a informação inicial que a gente tem é que essa pessoa ela foi trazida para o hospital regional, mas morreu ao dar entrada. Então, diversos acontecimentos nessa noite de sexta-feira. Pois é, e daqui a pouquinho todas elas vão estar no site Pato Já, né? Nossa equipe já está a postos, apurando essa questão do avião, essa questão do acidente e também desse homicídio registrado nesta sexta-feira em Patos de Minas. Ludmila, por hoje é só, né? Ufa! Eu acho que hoje tivemos de tudo um pouco aí. Obrigada a todos pela companhia, Jéssica pela divisão de bancadas aí. A gente volta na semana que vem com muito mais. Beijo, bom final de semana. A gente volta sim, tenha uma ótima noite.